Boa noite, já iniciamos mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E o programa de hoje está mais que especial, minha gente. Hoje é dia 8 de março, Dia da Mulher, e trouxemos um bate-papo aqui, papo sério, mas com muita informação. Recebemos aqui em nosso estúdio para falar de violência doméstica Sirlei Tez e Amanda Costa. A cultura que existe é como se fosse assim, a violência existe, ela faz parte e ela é tratada como se fosse algo normal. É o que é repassado de geração para geração dentro das famílias. Eu acredito que todas as mulheres que passam ou já passaram por tudo que eu vivi, né, precisa conhecer esse projeto, porque assim, hoje eu sou o que eu sou graças ao projeto, né, que é o Supere-se. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito sério, mas cheinho de informação. Estou recebendo aqui em nosso estúdio Sirlei Tez. É assim que fala, Sirlei? Sirlei Tez. Sirlei, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, já aproveito aí parabenizar pela sua iniciativa, né? A gente está entrando no mês de março, um mês que a gente aí é cheio de referência para a mulher, né? Então vamos tratar de um assunto que realmente... Olha, um assunto muito importante que precisa trazer esse debate, esse bate-papo, essa conversa mesmo, para trazer informação, né? E eu tenho certeza que os telespectadores já vão concordar que nós nem falamos o tema ainda, mas eu quero agradecer a Amanda também, Amanda Pires Costa, advogada também, a Sirlei advogada também, por estar aqui com a gente hoje e com o intuito que você veio ao nosso programa, que é de dividir a sua história com todos nós. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade de estar aqui, né, para poder contar um pouco da minha história, né, e falar, né, que é possível superar, né? Com certeza. E o nosso bate-papo é sobre violência doméstica, que infelizmente está muito presente, né, em vários lares ainda, e falando que nós estamos no ano de 2022, isso é um absurdo, né, Sirlei? Então, a gente vem numa sociedade que a cultura que existe é como se fosse assim, a violência existe, ela faz parte e ela é tratada como se fosse algo normal. É o que é repassado de geração para geração dentro das famílias. E é assim ainda? É hoje. Assim ainda, porque dentro de um sistema familiar, desenvolve-se uma consciência ali dentro daquele sistema familiar. Então, se dentro daquele sistema a mulher ou o homem crescem com aquela informação ali de que aquele comportamento é tido como correto, então quando ele, mesmo que muitas vezes lá na infância essa criança presenciou a mãe apanhando, a mãe sendo agredida, ou a filha presenciou o pai agredindo, inconscientemente eles trazem essa informação ali para a vida deles e acabam repetindo o padrão. Tanto a menina que cresce naquele ambiente se posicionando de forma submissa dentro dos relacionamentos, ou por falta de amor, coloca a outra pessoa como superior a ela. E o menino também, por mais que muitas vezes doeu ele ver a mãe sofrendo, ele acaba levando aquele padrão e acaba repetindo esse comportamento. Então, o que nós vivemos hoje é uma cultura de que a violência é uma coisa tida como normal. Então, o que nós precisamos fazer para mudar isso? Nós precisamos trabalhar com políticas preventivas para mudar essa cultura. Perfeito, não adianta a gente só investir em políticas repressivas, porque a gente é como se a gente tivesse enxugando delegacia. Não, isso aí, lógico. É necessário. A lei que foi um marco, que foi a Maria da Penha, foi em 2006, né? Tá aí com
quantos anos? Quantos anos? Quase 15, 16 anos de Lei Maria da Penha. Foi em 2006. Isso, Me 2006. corrija você, se Foi eu 2006 que ela entrou em 2006. vigor. Lógico, foi um marco, algo que representou muito. Todo mundo tem conhecimento, todo mundo ouve falar de Lei da Maria da Penha. Porém, eu acredito que a questão da prevenção, educação mesmo, quebrar essa cultura machista que ainda existe, e às vezes até as mulheres repetem isso, infelizmente, né? Porque é algo tão automático. Eu acredito que isso aí é o princípio de uma mudança efetiva, não é verdade, Sirlei? Exatamente. Essa realidade que nós vivemos hoje, ela é o retrato de famílias desestruturadas. E essas famílias desestruturadas não estão só na periferia, estão em todas as classes. Então, essa violência, ela faz parte e é algo que a gente fala assim, que é aquilo que está em todos os lugares. Não tem, por exemplo, tem cultura, estudou mais, teve acesso à informação, muda alguma coisa? Não, a gente tem policiais que são vítimas, a gente tem juízas que são vítimas de relacionamentos abusivos. Até recentemente a gente teve aquele caso daquela juíza que sofreu um feminicídio, que teve uma repercussão. Sim. Ou seja, não é falta de informação. O que faltou naquela mulher? Foi o amor próprio, que foram crenças, traumas que ela trouxe lá da infância dela e que ela ainda acreditou que aquele homem pudesse mudar, que não ia acontecer nada, e ela acabou priorizando ele a si próprio. Então, a gente aprende dentro de casa que a gente precisa cuidar mais dos outros do que da gente. E é isso que acaba aí trazendo várias consequências para a nossa vida. Você falou, ela acreditou que esse homem poderia mudar. Então, essa tolerância não deve existir, porque é um comportamento inadequado, então, Sirlei. É isso? Você precisa perceber quando é um caso de abusivo, que não tem mudança. Entendi. A pessoa pode mudar. Todo ser humano, ele é passível de mudança. Inclusive, eu já acompanhei casais que viviam em relacionamentos abusivos e que os dois mudaram. Olha que maravilha. Os dois buscaram ajuda, os dois se colocaram à disposição a mudar. Mas, para isso, as duas pessoas precisam te enxergar naquele papel de vítima e de abusador. Porque não é só o homem que é culpado por aquela relação abusiva. E isso é difícil a gente entender, principalmente quando a gente foi vítima. Porque como você vai assumir a sua responsabilidade quando a pessoa está sendo agressiva, quando a pessoa está te batendo, quando a pessoa está te humilhando? Como que você vai assumir, eu também sou responsável, eu não sou só vítima? E eu vou falar uma coisa, você só consegue mudar essa história quando você se enxergar responsável também. Eu sou responsável 50% daquilo que está me acontecendo. Então, eu preciso mudar, eu não posso esperar que a outra pessoa mude. Então, quando a vítima consegue entender isso, que ela também é responsável, ela é responsável como? Sendo permissiva demais, não se amando, colocando o outro como prioridade, ela deixa de... A outra pessoa, o abusador, ele acaba perdendo o interesse por ela, então aquilo acaba sendo mais motivos para ele abusar. Então, é uma rede de situações que acontece ali naquele ambiente familiar que vai levando cada vez aquele abuso a um patamar maior e cada vez mais violento, mais agressivo. Sirlei, você tem um projeto, né? Que inclusive a Amanda participou. Vocês se conheceram devido a esse projeto, Amanda? Isso, foi por conta do projeto, né? Eu havia acabado de sair, né, de um relacionamento abusivo, né? Tava naquela pior fase, né? Que infelizmente todo mundo passa. Realmente você está assim, Sim, né? Com seus... Outra pessoa baixa. Renovar. Não, No sim. momento quando no você momento, saiu. Sim. No fundo do poço, literalmente, eu falo pra Sirlei, né? E aí, a convite de uma amiga, né? Ela me convidou para assistir uma live que ela fez no Instagram, Olha né? só, foi juntamente uma com live. um advogado. E aí, naquela live, ela abordava a violência doméstica. E eu ali, naquele meu momento, sabe, depressiva, você se identificava? Eu me identificava muito. Então, eu falo, meu Deus, foi a hora certa que eu entrei naquela live e assisti. Foi quando eu conheci o projeto da Sirlei, né? Um projeto maravilhoso. Eu acredito que todas as mulheres que passam ou já passaram por tudo que eu vivi, né, precisa conhecer esse projeto, porque assim, hoje eu sou o que eu sou graças ao projeto, né, que é o Supere-se, e eu falo sempre para a Sirlei o seguinte,
sou uma nova pessoa, é renovação. Ai, que E maravilha. assim, naquele momento a gente pensa, nossa, como que uma live pode ajudar a gente, né? E tá ali nas redes sociais para todo mundo Disponível, conhecer. né? Disponível, né? Tem quanto tempo, Amanda, isso? O que você Que fala? você já finalizou esse relacionamento abusivo e entrou no projeto? Quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu conheci a Cirlei, eu me separei no final de março de 2020, né? Então, Nossa, assim... na pandemia, na né? pandemia, exatamente. Gente, e existe dados que a pandemia Aumentou o número de muito casos de o violência número de doméstica. casos, Isso é né? muito. olha só. E foi quando você estava dentro dessa estatística. Estava dentro dessa estatística, né? Já estava com, né, com meu ex-companheiro há mais de 10 anos, né? E olha, um Então, relacionamento vivi um relacionamento longo, né? Casei na igreja, né? Fiz tudo com certinho. aqueles todas as sonhos que a mulher formalidades, sonho tem. que a mulher tem, né? Mas infelizmente, né? Acabou acontecendo. Infelizmente não, felizmente, né? Eu consegui me libertar. É muito difícil, né? É doloroso porque para você entender e aceitar que uma pessoa que viveu tanto tempo ao seu lado é capaz de fazer, desculpa o termo, atrocidades. Nossa, né? fica à vontade. Mas assim, foi bom. Hoje eu tô aqui, passou, né? E graças a Deus é um projeto maravilhoso. Que assim, toda a diversidade nos transforma, né? Nos faz transforma. pessoas melhores. Hoje eu falo pra Cinera, eu sou uma nova mulher, né? Porque quando a gente tá dentro de um relacionamento abusivo, a gente se perde de tudo. A gente não se ama, a gente não se cuida. Então, assim, é uma libertação. É uma libertação. E hoje, assim, é o que eu converso sempre com a Cirlei. O maior problema é que a maioria das mulheres não conseguem se libertar, não conseguem pedir ajuda. Eu tive essa dificuldade no começo. Então, assim, às vezes é vergonhoso a gente chegar num amigo ou num familiar e contar, olha, eu estou passando por isso. E naquele momento que eu estava ali no fundo do poço, eu procurei a Cirlei, contei toda a minha história. Ela, de primeiro, estendeu a mão para mim e hoje estamos aí. Olha, eu quero saber um pouquinho mais de detalhes da sua história, mas vamos dar aquela paradinha bem rapidinho para tomar uma água. Mas antes, vamos falar de saúde, vamos falar de NutroSlim, emagrecimento com saúde. Roda o VT. O NutroSlim foi especialmente preparado para a perda de peso, devido ao seu efeito termogênico, acelerando o metabolismo, a queima de gordura, auxiliando na melhora do sistema digestivo e com efeito detox do fígado. O NutroSlim conta com a combinação de 14 compostos que juntos formam uma grande equipe no combate contra a balança. Além de tudo isso, o NutroSlim é um ótimo regulador de apetite e também ajuda no controle da diabetes. NutroSlim é Nutrônica. Deixe a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. E aí, gostaram dessa super dica? A Nutrônica sempre tem o seu minutinho passando muita informação. Mas para saber mais, acesse o QR Code que está aí na sua tela e informe-se. Estamos de volta aqui, programaço, né, minha gente? Olha, estou muito feliz de poder estar passando todas essas informações para os nossos telespectadores. Quando que você teve essa ideia que você precisava fazer mais? Eu sou advogada pública e eu trabalho na segurança pública desde 2007. De 2011 a final de 2015, eu fui adjunta da segurança pública. Então, eu conheci todas as dificuldades que é a segurança pública, o acesso da vítima, porque eu tinha sido vítima, ninguém sabia, né? Olha. Dentro da segurança pública, no ano de 2000, eu sofri uma tentativa de feminicídio, na época não existia o termo, não existia nada, e eu tive muita dificuldade para conseguir me libertar daquele abusador, eu tive que fugir para o interior do estado. Quando eu voltei, ele continuava me perseguindo, mas eu sempre falo assim, existem milagres, e eu fiz um concurso público para trabalhar na Secretaria de Administração, e quando fui tomar posse, eles falaram, você vai para a segurança pública. Então, naquela época, eu não pude contar com a segurança
com a segurança pública, Sim. mas eu pude contar com os amigos que eu fiz dentro da segurança pública que me fizeram, a partir daquele momento, fazer com que eu me sentisse empoderada o suficiente para enfrentá-lo. Porque embora eu já estava 2 anos e meio que eu tinha fugido, que eu tinha ido para o interior, que eu estava longe dele, eu ainda continuava dependente emocionalmente porque eu tinha muito medo dele. Sim. Né? Então, essa minha ida para a segurança pública, eu falo sempre, foi o meu milagre. Ali eu me empoderei novamente, só que ao mesmo tempo que eu me empoderei, eu criei um escudo. Quase me transformei num homem, né? Porque eu não queria que ninguém mais fizesse aquilo que ele tinha feito comigo. E também não é o certo, porque daí você deixa de viver certas situações porque você acaba se masculinizando, quando na realidade a minha essência é feminina, é mulher, né? Mas foi necessário, naquela época a gente não tinha acesso a informações, tudo. E quando eu assumia como secretária adjunta lá na Segurança Pública, eu fui buscar ajuda através do autoconhecimento para me investir em mim como profissional, como líder. Foi quando eu busquei o primeiro curso de coach, né? Olha Por quê? só. Coach e liderança. Só que quando eu fui fazer esse curso, eu falei, eu já vou fazer a formação logo, porque daí eu posso implementar uma gestão humanizada aqui dentro da segurança pública, foi que eu identifiquei o quanto eu ainda estava machucada, sabe? Quantas... Aquela ferida estava ali. Ela estava sangrando ainda. Sim. Então, além de me ajudar a prestar um serviço melhor, implementar uma gestão humanizada dentro da Secretaria de Segurança Pública, aquilo ali começou um processo de cura. E aí eu não parei mais de investir em autoconhecimento. Em 2016, saiu um projeto de lei, que era o projeto de lei que autorizava o delegado, que autorizaria o delegado conceder medida protetiva para a vítima de violência doméstica, quando ela fosse lá denunciar em casos graves, que eles identificassem que fosse necessário, ele já concederia a medida protetiva e aí depois passaria para o Ministério Público e para o Judiciário, lá teriam 48 horas para rever aquela medida protetiva. Quando aconteceu aquilo, começou uma guerra sobre legitimidade. Nas mídias sociais, está invadindo a competência do Judiciário, do Ministério Público, e começou aquela situação toda. Ninguém estava pensando na vítima, né? A sensação que eu tive era que naquela briga toda ninguém estava pensando na vítima. E eu escrevi um artigo. Na época eu era subsecretária de Segurança Pública, era uma pessoa pública, né? Eu escrevi um artigo, fui vítima de violência doméstica, eu apoio o projeto de lei e tal. E esse artigo... Que iniciativa sua! Porque naquela época, isso foi início de 2016, pouquíssimas pessoas públicas vinham a público falar sobre o que ela estava vivendo. É algo muito íntimo. Algo muito íntimo, era algo que eu guardava muito... Você tem vergonha daquilo. Era algo que só as pessoas muito próximas de mim tinham conhecimento. Sim. Então, quando eu escrevi aquele artigo, o dia que eu mandei para um site... Eu falei, o que será que vai virar isso, né? Sabe quando dá aquele medo? Sei. Vai, né? Eu vou ser criticada. Mas foi efeito contrário. Acho que mais ou menos uns 30 sites do estado de Mato Grosso replicaram aquele artigo. Uhum. Aí, na época, Facebook entregava, né, bastante. Sim. Eu postei aquilo no Facebook. Gente, você não tem noção. Muito. Teve uma repercussão nacional. Olha só. Mulheres de todos os lugares se identificaram e começaram a pedir ajuda. Só que eu era uma pessoa só, né? E aí, no começo, eu ficava no celular, eu já não podia dar atenção para o meu marido, para minha filha, que só ficava respondendo mensagens. E você sente aquele comprometimento, falando, eu preciso fazer algo. E pessoas falando assim, porque até então eu achava, o que eu pensava era que só eu, uma pessoa que tinha 2 cursos superior, que tinha passado por um processo daquele. Então, a gente fica com esse receio. Imagina que outras pessoas não aconteceram. Só que aí, muitas mensagens que eu recebi, por exemplo, de empresárias, de policiais, de pessoas, de advogadas, falando, olha, parabéns pela coragem que você teve. Eu também já passei por isso, só que eu não tive essa coragem. Parabéns, parabéns. Agora que você falou, você não pode parar mais. Sim. Então, foram muitas mensagens que eu recebi nesse sentido, de pessoas que eu jamais imaginaria que elas também tivessem passado por aquilo que eu passei.
Você viu a importância que tinha esse trabalho. E da mesma forma como jamais ninguém imaginaria que eu, subsecretária numa Secretaria de Segurança Pública, onde o público maior é homem, né, que aquela mulher ali já tinha passado por um processo como esse. Então, eu não planejei, foi algo que aconteceu. E aí, a partir disso, eu não estava dando conta sozinha, eu falei, eu preciso criar uma forma de poder ajudar essas pessoas que não exijam tanto de mim. Foi onde surgiu o Grupo Supere-se, grupo de apoio. Tem quanto tempo esse grupo? Ele surgiu em 2017. Foi em 2000, logo depois, logo depois, em 2017 saiu... As coisas não pararam não pararam. Aí surgiu o grupo de apoio Supere-se. E aí, naquela época, a gente começou a dar esse atendimento online. Não existia isso, né? Sim. Então, só que no começo a gente criou um grupo, acho que foi no WhatsApp, o primeiro grupo que a gente criou. E aí, eu fazia uma postagem no Facebook, vinha mulheres de vários lugares. E a gente ia trabalhando. Num primeiro momento, eu achei que eu fosse ajudar aquelas mulheres como advogada, né? Dando a orientação como advogada. Jurídica, né? Mas logo eu percebi que, na verdade, o que estava ajudando elas era a minha experiência com a dor e o conhecimento que eu tinha. Técnico. As formações em autoconhecimento. Você viveu, experienciou a situação e você também estudou e te curou a sua dor. Aquilo que me curou foi que começou a ajudar, a gente conseguiu ajudar as outras mulheres. Entendi. E a partir disso eu fui buscar mais formações de autoconhecimento, fiz constelação familiar, hoje eu sou consteladora familiar. Sou criadora de conteúdo digital, hoje a gente tem cursos online e também tenho muito conteúdo que se a pessoa só seguir o conteúdo que eu tenho disponível no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu estou em todas as redes, elas só com isso elas já conseguem saindo daquele processo. E o que tem de diferente nas mídias sociais? Aquilo que a Amanda falou, que às vezes a pessoa tem receio, ela já está doente. Para ela sair de casa e ir até uma delegacia, e muitas vezes chegar lá e enfrentar policiais que não estão despreparados. Não é verdade? Então, esse processo exige coragem. Eu acredito, Amanda, que muitas pessoas te desincentivam a tomar essa atitude, né? Falar, querendo apaziguar, nossa, será que não foi um momento que ele não está bem? Exatamente. Aí você conversa com uma pessoa, fala, aguenta mais um pouquinho, de repente isso vai melhorar. Aí vem o momento que ele também se arrepende, diz que vai mudar. Você passa por todo esse processo, né? A gente passa, porque, na verdade, no meu caso, eu tinha muita vergonha de expor a minha situação, né? Então, assim, algumas pessoas conheciam a minha história porque eu morava em prédio. Então, assim, todos os meus vizinhos ouviam. Então, assim, eu já cheguei de ter casos onde eu fui socorrida pela síndica do prédio, certo? No grupo de WhatsApp, vizinhos se solidarizando comigo, enviando uma mensagem, né? Do tipo, vizinha, se precisar, estamos aqui. Mas é aquilo, Estendendo a mão, né? Estendendo a mão. Mas, assim, é vergonhoso, né? Exige coragem. Então, assim, eu cheguei num momento do meu relacionamento que eu tive que sair. Porque se eu ficasse, talvez hoje eu não estaria aqui. Entendi. Eu estaria morta, né? Mas a maior dificuldade das mulheres é isso, né? Às vezes, de tomar essa atitude. E até na hora que você disse em relação a ir numa delegacia, eu fiz todo esse processo. Você fez? Fiz todo esse processo. Eu denunciei, eu tenho os meus processos hoje, mas é muito doloroso, porque você entrar numa delegacia, você contar toda a sua história e você se abrir, é muito difícil. E você sentiu acolhida? Me senti acolhida. Sentiu acolhida? Me senti acolhida, bom, né? Que bom. Eu fui na delegacia da mulher, né? Assim, eles me acolheram muito bem. Eu fiquei ali cerca de 4, 5 horas, né? E fiz todo o processo que tem que fazer, todo o trâmite processual, né? Mas eu acho que hoje a maior dificuldade das mulheres é isso, em querer denunciar. Porque a maioria, às vezes, até denuncia, mas volta atrás. Eu já passei por isso. Você já denunciou? Eu já denunciei, e voltou atrás. E aí aquela coisa, me perdoe, eu vou mudar, eu vou procurar tratamento, eu vou no médico, vamos fazer terapia de casal, eu vou na igreja, eu vou tomar remédio. Nada. Tipo assim, bate esse arrependimento, né? Eu não sei qualificar muito bem qual é esse sentimento.
Certo. É uma forma de te prender também aquela situação, né? Mas dura pouco tempo, né? Isso Volta dura pouco tempo. É questão ali de 2, 3 semanas, Já depois voltou volta. todas as agressões. Volta todas as agressões e volta de uma forma até pior, né? Então, assim, eu até quero dizer para mulheres que passam por que eu já passei, denuncie, procure ajuda, procure uma amiga, procure um familiar, procure um especialista, procure até às vezes uma pessoa estranha. É igual eu. Na época eu tinha muita vergonha de contar o que eu estava passando. Eu procurei a Cirlei, eu não conhecia, aquela live dela me ajudou muito e eu me abri. Então ela foi me dando caminhos, né? A partir desse projeto, né, que é o Supere-se, ele de fato, ele é isso. Ele te dá oportunidades para você superar e você se transformar em uma nova... É um direcionamento? Isso, é um seria direcionamento. isso, Cirlei? A gente trabalha com técnicas de autoconhecimento, mostrar para a mulher que ela só tem poder de mudar ela mesma. E se o homem quiser mudar, ele precisa querer mudar. Se ela volta para ele sem essa mudança com a promessa, ela está voltando para o ciclo da violência, que é esse processo, que é esse tripé, né? Cria um tensionamento, depois vem a violência propriamente dita, depois vem o arrependimento. Só que esse ciclo, esse tripé aí, muitas vezes, a mulher, quando ela entra, ela não consegue sair mais, porque ela sempre fica acreditando na mudança dele. Só que a mudança dele não vai acontecer enquanto ela não mudar. Então, se existe uma chance daquela pessoa mudar, quem tem que mudar primeiro é a mulher. Ela precisa se colocar no lugar, ela precisa se enxergar do tamanho que ela é. Então, o que a gente faz dentro do grupo é resgatar essa força, esse poder pessoal da mulher, mostrando que ela é capaz, que ela pode ser feliz, que se dentro do sistema familiar dela, ela não tem ali informações de mulheres que foram felizes, ela pode quebrar esse ciclo. Então, não a gente aceitar essa não, situação, falar então, isso é normal. Não é normal, não é porque minha mãe sofreu, porque minha avó sofreu que eu preciso sofrer também. Eu posso escolher fazer diferente. Então, a gente trabalha ressignificando essas crenças. Só que o projeto Supere-se, ele vai muito além, né? A gente tem um projeto aí ainda que ainda vamos implantar. Vai crescer mais, vai crescer de mais, se Deus quiser. Boa. Que é assim, a gente tem esse projeto que já está registrado tudo, né? Então eu posso falar algumas coisas, senão vão lá pegar. A gente tem uma ideia de criar essas informações para a gente começar a trabalhar com a criança, que é o núcleo familiar, porque aquela criança que está crescendo ali, não é só a mulher, porque quando a gente vai curar a mulher, a gente já está, de certa forma, repressivamente. Então, se a gente quer que isso mude, essa cultura no futuro, nós precisamos trabalhar desde a criança, para essa criança, quando ela está identificada naquele ambiente abusivo, naquele ambiente familiar ali desestruturado, que ela não precisa repetir aquilo. Então, o que ela pode fazer diferente? E para isso, nós precisamos levar isso para dentro das escolas, para dentro das igrejas, para todos os lugares onde essa informação pode ser trabalhada. Porque o que nós temos hoje é uma repetição de padrão. Então, por que nós não vamos investir em políticas que vão mudar? Por exemplo, hoje, Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras do Brasil e do mundo, ele criou um programa para crianças de autoconhecimento, para as escolas, se elas quiserem implantar, elas só se cadastrarem lá, elas recebem o programa gratuitamente, é só contratar os profissionais. Então, nós precisamos que políticas como estas sejam implantadas para a gente mudar, para a gente ter um futuro, e isso não vai diminuir só a violência contra a mulher, a gente vai diminuir todo tipo de violência, a gente vai diminuir as despesas com a saúde pública e na segurança. Então, a economia que o Brasil teria, que o mundo teria, não tem nem comparação, porque é você investir em algo que vai diminuir os gastos em outra coisa. Só que esses investimentos, Olga, esses investimentos preventivos, eles não têm plaquinha para inaugurar, né? Por que não tem um interesse político ali? Cirlei. Então, mas nós precisamos. E vamos dar mais uma paradinha, só que antes. Vamos falar de morar bem e de oportunidades. Então vamos falar de Reserva Mandarim Condomínio Clube, que é o novo empreendimento em Chapada dos Guimarães. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube.
projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube. O lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Estamos de volta, olha, com esse programa que realmente está fazendo a diferença, muita informação, batendo um papo sério e com muita responsabilidade. Esse movimento em relação à prevenção, você sente que é algo que as pessoas vão levar para frente, você vai ter apoio, existe algo, tirando o projeto que você construiu, mas algo mais abrangente acontecendo? Nós temos muitos políticos que pegam um bonde, né? Entendi. Que acreditam que Aquele porque momento hoje de está em interesse, evidência, sim. por exemplo, agora no mês de março, você vai ver que vai se falar muito em violência doméstica, né? É mês de março, mês da mulher, Né? verdade. Então vai falar-se muito nós, nesse tema. Somos metade da população que é eleita, nós somos Então. o ano de 2022 vai ser um ano que a mulher vai estar em evidência. Você então, me falou, esse momento falando que a gente de precisa. eleição e falando de política, que é uma pauta que eu acho extremamente interessante, e você está inserida nesse meio, você pode dar uma pincelada mais ou menos em relação a isso. A mulher, ela sofre violência doméstica, não tem como falar de violência doméstica com toda a questão cultural do feminismo, né? Que, Isso. As mulheres nem direito a voto, temos aí, eu acho que vai fazer 100 anos que a gente pode, foi em 32, se eu não me engano. Acho que foi 34. 1930, por aí, olha só. Então é algo que a gente ainda, até hoje, em 2022, a gente sofre, né? E ainda tem uns retrocessos também, que vira e mexe acontece aí. Porque os homens dominam Exatamente. na política. Só que nós somos metade da população. Por que a gente não elege as mulheres? Então, a tese... Esse comportamento, eu não consigo entender. A tese do meu curso de constelação, minha tese de formação foi como usar as constelações familiares para as mulheres, para explicar o contexto da mulher na política, né? Em tese a gente falou isso. A mulher na política e as constelações familiares. Como que eu poderia usar essa ferramenta para identificar? Então, nesse estudo que eu fiz, o que nós temos que trabalhar? Essa ferramenta, ela amplia a mente da gente para qualquer situação. Que ela trabalha 3 leis, né? Que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei da troca no equilíbrio no dar e receber. Pertencimento. Nós, mulheres, quando a gente chega na política, se a gente não ressignificar essas crenças todas que a gente traz, porque, por exemplo, quando em 2018 eu achei que era a política que poderia me ajudar a ampliar esses projetos, e eu decidi construir uma candidatura a deputada estadual. Quando eu fui falar com a minha mãe quase chorou no primeiro momento. Jura? Né? Então, não te incentivou. Num primeiro momento, ela achou que aquilo seria péssimo. Mas nesse mundo, nesse lugar, minha filha, você vai se meter lá. Então, aí o meu padrasto, que chegou e falou, não, filha, se você acha que você pode ir lá e fazer melhor, vai. Então, aí depois que ele deu essa força, ela veio, foi principal cabo eleitoral, né? Tanto que aí eu acabei candidata a vice-governadora, né? Eu sabia
essa parte, olha que maravilha, ser Então, acabei candidata. Foi tão rápido o negócio, assim, eu falei, olha, gente, acho que é uma missão mesmo, né? Sim. Porque as coisas aconteceram de uma forma tão rápida que eu dormi pré-candidata a deputada estadual e acordei candidata a vice-governadora. Trabalhei pra caramba, porque eu acreditava que se a gente tivesse sido eleita, a gente ia fazer um diferencial. Sim. Não só nisso, mas também em gestão pública, porque nós mulheres, nós temos essa visão de gestão pública, eu sou gestora pública, mas assim, nesse trabalho que eu fiz, o que eu identifiquei? Que nós não nos sentimos pertencentes, até para começar com essa imagem da minha mãe. Entendi, né? agora. Nós, não são só eles que não querem a gente lá. A gente não se sente pertencente. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ressignificar, igual eu falei da criança, que a gente precisa trabalhar para ela entender que ela pode fazer diferente. Nós também precisamos ressignificar essas crenças, porque a minha mãe, minha avó, minha bisavó, eles criaram uma consciência de que nós mulheres não fazemos parte da política. Sim, então, política. isso está no nosso inconsciente. Entendi. São as informações que estão ali. Então, às vezes, Está dentro da gente e a gente nem percebe. Então, a gente precisa se ressignificar. Porque eu vejo, assim, muitas mulheres altamente competentes trabalhando nos bastidores da política. E aí você fala para ela assim... Por que você não sai candidata? Em vez de você estar trabalhando para outros, né? Ela fala, não. Eu gosto. Você vê, é que eu sou bastidor. Eu falei, da onde você traz essa informação que você é bastidor? Porque se é você que faz tudo ali por trás. Nós temos o exemplo da ministra Damares. Competência, né? Ela tem competência para estar lá. Nós temos o exemplo da ministra Damares. Qual que era o projeto, qual que era a bandeira do Malta? É Malta, né? Magno Malta. Que ela era a assessora lá, a pessoa que estava nos bastidores dele. Entendi. Qual era a pauta dele? Pedofilia. Quem que é que luta pela pedofilia? Agora a gente sabe. Então, nós precisamos parar com esse negócio de aceitar, achar que o nosso lugar é bastidor. Nós precisamos nos enxergar pertencente. Mas isso são crenças que precisam ser desconstruídas, né? Por isso que nesse trabalho que eu fiz, eu acabei até criando uma palestra Política e Performance para Mulheres, que é trabalhar e ressignificar essas crenças. Maravilha. Aí no sentido de empoderar a mulher, dela ver que é o lugar dela onde ela quiser. Né? Então, ela pode ressignificar isso e fazer parte. Olha que maravilha, olha, eu nem sabia desse lado que você esteve lá, foi candidata, e eu falei, nossa, porque sempre é algo que nos chama atenção, né? Você fala, por que a mulher não vota na mulher? Por que a mulher não vota em mulher? Né? Por que a gente não tem representatividade no mundo da política? Porque eu acredito que ali está um ponto importante para as mudanças acontecerem, não é verdade? É o lugar, né? É o lugar. Mas é dominado por homem, deve ter uns 90%, né? Eu não sei a porcentagem certa, deve ser de homem. A grande maioria, eu hoje não estou me lembrando agora, dados, mas assim, deve estar por aí. Mas assim, por exemplo, no Mato Grosso, por exemplo, a última vez que eu vi a pesquisa, parece que no Legislativo nós temos mais ou menos 13% só. Então, é pequeno, né, a nossa participação. Muito baixo. Aí, na última eleição, teve um crescimento, mas assim, ainda a gente está muito aquém. Mas olha, nós estamos falando aqui de violência, falando que você não consegue tomar atitude para sair daquela situação. Então, você vê que muitas mulheres ainda estão em um momento ainda muito primitivo nesse sentido, né, Mas Sirley? assim, uma coisa que eu quero falar, a mulher, ela está apta e capacitada para fazer parte da política, mas não só para defender questões da mulher, mas para defender questões de gestão pública, de tudo que a gente precisa. Perfeito. Ela está apta, nós somos preparadas para isso. O problema é que as pessoas também já associaram que a mulher, se ela vai para a política, ela só vai defender questões sociais. Não é isso. Nós temos capacidade. Eu geri uma máquina de segurança pública que tinha um orçamento maior que o do município de Cuiabá. Eu fiquei 5 anos como gestora lá, eu não respondi um processo. Então, por quê? Você conhece, você
né? Então você vai ter cuidado. E aí tem um detalhe que nós temos assim ainda que é muito importante, que nós somos intuitivas. Sim. Então quando aquele processinho brilhou na sua frente, você não assina. Você vai olhar ele. Alguma coisa Gente, atenção. eu me livrei de muitos processos por conta disso. Adorei, ele brilhava. A minha intuição me salvou de muita coisa. Também sabe se respeitar, né? Exatamente. Eu entendi agora. E isso aí a gente tem que desenvolver. Isso aí, você respeitar as suas intuições, né? Respeitar você, porque às vezes você deixa passar por pressão, não é verdade? Exatamente, você não desenvolveu, você acha que é outra coisa, você acha que é um pressentimento ruim. Ou sofre uma pressão também. Você não consegue resistir à pressão que vem externa. Então, quando você se desenvolve como ser humano, você fica muito mais preparada para esses confrontos. Entrar na política realmente você precisa estar preparada para esses confrontos, porque para a gente entrar lá, aqueles que não estão preparados, eles vão ter que sair, vai ter que abrir um espaço ali para a gente entrar. Sim. Então, difícil quebrar essa... então, só que eu falo esse assim... sistema. Só que eu falo assim, as mulheres estão preparadas, nós temos as pesquisas que mostram que elas estudam mais, né? Então, se você for olhar, por exemplo, hoje no judiciário, nós não temos a grande maioria de mulheres nos cargos de poder e decisão, mas o maior número de juízas são mulheres. São mulheres, né? Então, as mulheres, elas, na parte que depende de estudo, de esforço, dedicação, ela está na frente. Ela só precisa sentir, muito importante, trabalhar esse empoderamento e saber que ela pode estar nos cargos de poder e decisão também. E vamos tomar aquela aguinha, dar aquela paradinha bem rapidinho, mas já voltamos. Voltamos, minha gente. Olha, estou aqui com atenção em cada detalhe. Sempre é um prazer bater esse papo sobre violência doméstica e trazer esses esclarecimentos, né, Cirlei? Falando desse empoderamento e não esquecendo da questão do projeto, que agora eu estou entendendo muito por que deu certo e por que ajuda tanta gente. Como as mulheres que estão nos assistindo podem ter acesso? Porque a Amanda disse que teve o conhecimento através de uma live. Isso, foi uma live que ela fez no Instagram, né? Foi uma live, estava com acesso aberto, né? Então eu conheci ela por um link que uma amiga minha me enviou, né? Juntamente, na época, ela fez parceria com um advogado, né, Cirlei? Então eles abordaram ali o tema, mas tem o Instagram, tem o Facebook, né? Tem as redes sociais. Vamos colocar aí. Né? Eu estou em todas as redes sociais, produzindo conteúdo no TikTok, no Instagram, o assunto YouTube, é violência doméstica. A gente não fala só sobre violência doméstica, a gente fala sobre empoderamento da mulher, sobre relacionamentos, o que é um relacionamento saudável, o que é um relacionamento abusivo, como superar uma separação, né? Porque as pessoas... Como entender que você está sofrendo um abuso. Então, eu acredito que muitas vezes isso é maquiado. Exatamente. As pessoas também acham que abuso seria somente, violência seria somente física. Não. E não é. Usa uma comunicação, às vezes, lúdica com os elementos da constelação familiar para as pessoas se enxergarem dentro daquela situação. Como eu trabalho muito com constelação, mostrando as repetições de padrões. Então, eu uso a música certa, o movimento certo, que vai conectar com a pessoa. Por exemplo, eu tenho vídeos no TikTok que tem 1 milhão de visualização, organicamente. Cirlei, olha então, que maravilha. Falando sobre questões que envolvem o ser humano. Atingir tantas pessoas assim. E assim, são muitos comentários, pessoas buscando ajuda. E a partir do momento que elas entram em contato, nós temos o grupo terapêutico, que ele é um grupo social, que é onde a gente atende as pessoas que não têm condições de pagar. Física, tipo assim, presencial? Não, existe presencial, online, é tudo online. É online. Entendi. Né? Então a gente começou com essa questão de trabalhar online em 2017. No período da pandemia, a gente intensificou isso, porque daí eu trouxe aulas, periodicamente eu comecei a reunir com elas e dar aulas de autoconhecimento para elas enxergando. Então foi um momento assim bem
foi no momento que a Amanda que a Amanda encontrou. surgiu. Exatamente, porque Então, ali você se descobre, né? E você, é igual a gente fala, quando a gente sai de um relacionamento abusivo, a gente tem que aceitar, né? Todas as fases, a Cirlei sempre fala isso. E aí, com esse grupo da terapia, a gente vai entendendo muitas coisas que a gente não consegue enxergar. Que de uma certa forma a gente fica cega, Sim, né? sim. Então ali a gente consegue se entender, a gente consegue se amar mais. Porque a mulher, ela perde, né, o amor por si só. Mas assim... Hoje você olha pra trás, assim, você fala, Meu Deus, hoje nem acredito nem que acredito. eu passei, que eu estava nessa situação. eu olho pra trás... Já acontece isso com você? Isso, direto. Eu falo para as minhas amigas, para os meus familiares, porque assim, foi uma evolução muito grande para mim, né? Então, assim, às vezes eu falo, olha, meu Deus, como eu aguentei tanto tempo, né? Sim. Assim, o meu maior arrependimento é de não ter saído do relacionamento lá atrás. Porque eu fui dando chances, eu fui perdoando, e assim, e no final você vê que não vale a pena, entendeu? Então, hoje eu olho para trás, eu sempre falo para a Cirlei, eu falo, eu sou uma nova mulher. Olha, Em que todos os maravilha. sentidos, em todos os sentidos da minha vida, eu falo, eu sou uma nova mulher. E o online é legal que a gente, por exemplo, a gente tem pessoas lá em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. A gente consegue conversar com várias pessoas, de vários vários estados, estados, Chega muito mais isso, longe, exatamente. né? E as pessoas estão ali, elas estão conectadas. E o que é incrível, que dentro daquele grupo, como a gente também trabalha com os 12 passos lá do AA, onde uma das Entendi. partes eu conto a minha história e você conta a sua. E só o fato de eu ouvir a sua história, eu já vou me identificar. Então, aquilo ali, as pessoas criam identidade entre elas e uma acaba ajudando a outra, Com né? certeza. Superando. Tipo, A gente tem uma conexão muito grande você uma se com a outra. conecta, você vê Exatamente. que não está sozinha, isso é importante também, te dá Exato, força, né? que não é só você, Não é que só aquilo você. não acontece só com você. Só que a gente precisa ter muito cuidado também nesses grupos, depois que a gente vai aprendendo durante o processo. Que tem pessoas que não querem sair do vitimismo, né? Entendi, Tem pessoas Cirlei. que têm benefícios por estar no vitimismo. Você só vai superar se você realmente der dessa esse posição, passo. né? Aí a gente precisa criar regras dentro dos grupos. Hoje, por exemplo, antigamente qualquer pessoa entrava no grupo. É só, já entro no link. Hoje eu passo, por exemplo, um questionário para ela responder, Olha, que ela tem que dar o primeiro passo. Entendi. O que eu entendi hoje? Porque no começo eu queria ajudar todo mundo. Só que às vezes a pessoa não queria ser ajudada. E aí onde vem as ordens da ajuda, né? Dentro as ordens da ajuda que o Bert Helling fala. Você pode ajudar a pessoa que quer ser ajudada. Perfeito. Então, não tem como você ajudar quem não quer ajuda. Então, a partir do momento que eu levei isso para dentro do grupo, a gente começou a ter resultados mais efetivos. Porque não adianta você ter um grupo lá com 300 pessoas que estão só tumultuando, contando, chorando, contando das suas lamúrias e não fazem nada para mudar. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou ministrar as aulas, gente, aula, tal dia, tal hora, se vocês forem participar, se não for participar, sem justificativa, está fora do grupo. Entendi. Então, elas têm comprometimento É um comprometimento com elas. Sim. Eu estou dedicando meu tempo para elas. Lógico. Eu estou assumindo um compromisso, estou largando tudo para naquele dia que a gente vai ter a aula, eu vou lá e vou ministrar a aula. Quando eu não estava cobrando isso, às vezes nós tínhamos lá 30, 40 pessoas no grupo, chegava na aula, tinha 5 pessoas. É verdade. Então, aí a gente vai aprendendo, né? Com Então, certeza. ou seja, eu ficava frustrada, gente, eu parei tudo que eu tinha para vir aqui, mas aí eu comecei a criar regras. Eu falei, se você quer mudar, isso você precisa entender que você é a única pessoa que vai mudar, que vai te mudar. Não tem como eu te mudar. Não existe milagre que vai chegar aqui e vai fazer você passar por esse processo sem dor, sem sofrimento. Você está no sofrimento e agora você precisa dar esse passo para você sair. Vai doer um pouco, Sim. né? Você sair da zona de conforto, porque é uma zona de conforto que na realidade não é nada confortável, né? Mas a pessoa está acostumada àquela dor. Então, hoje, a pessoa tem obrigações. Quer mudar? Então, vem, a gente vai fazer de tudo, vai te acolher, vamos te
te dar o passo a passo para você chegar lá, mas você precisa se comprometer com você mesma. Então, aí a gente começou a ter mais resultados, menos pessoas no grupo, mas pessoas se comprometendo e fazendo o que tem que ser feito para elas se libertarem. Então, se tornou muito mais eficiente, porque a gente adotando essa medida de que eu só posso ajudar quem quer ajuda. E quando a gente está no vitimismo, inconscientemente a gente está tendo algum benefício ali. Ou porque eu quero que as pessoas sentem dó de mim, né? Então, ou eu prefiro ficar desse jeito, porque daí ele pelo menos dá uma atenção para mim. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu fui vítima desse relacionamento abusivo, uma vez eu tive uma crise de dor de cabeça, uma crise de enxaqueca. E foi a primeira vez que ele cuidou de mim. Então, a partir daquele momento, eu não sabia, eu fui entender esse processo agora, depois que eu fiz todos esses cursos, que inconscientemente eu desenvolvi enxaqueca, porque quando eu tinha as crises de enxaqueca era o único momento que ele me poupava. Entendi. Então, mas aquilo ali foi algo que para mim era uma dor, mas que vinha um medicamento, que vinha atenção, que aquilo ali, de certa forma, me confortava por um período. Não importava que depois ia vir sofrimento de novo. Então, isso, as mulheres que estão em relacionamentos abusivos, elas acabam desenvolvendo essa dependência emocional e aí elas ficam arrumando desculpas para elas permanecerem naquilo, por uma migalha de atenção, alguma coisa. E isso é muito mais profundo, do que aquilo que a pessoa está vivendo ali. Porque o pior, né, Amanda, é quando a gente descobre que a gente já estava sendo abusiva com a gente mesma antes de entrar naquele relacionamento. Entendi. Olha, esse olhar que você trouxe, essa perspectiva dessa responsabilidade que você tem que ter de entender que se você está nessa situação, a culpa é sua, a responsabilidade é sua e só cabe a você mudar. É algo assim que às vezes muitos não conseguem enxergar. Olha só para quem está abusando sem olhar para a responsabilidade que você tem nessa situação, sim, né? Então, eu acho que isso aí é um ponto de transformação muito grande e o projeto com esse propósito, com esse objetivo, trazendo essa responsabilidade para as mulheres, não tem outro caminho a não ser transformar essa mulher, empoderar ela e fazer ela entender. Por isso que está dando certo. Por isso que o projeto leva o nome Supere-se. Supere-se. Você não tem que superar os outros, não. É superar você mesma, é aqui, é com você mesma. Porque a gente sempre fala que nós temos um predador dentro da gente. Ele só se conecta com o predador externo. Então, quem você tem que dominar é esse predador que está aí dentro de você. Maravilha, gente. Eu adorei o bate-papo. Nós viemos aqui para conversar rapidinho pelo tempo e olha, já estouramos total o tempo. Inclusive, eu quero te convidar novamente a estar aqui, vocês, para a gente dar sequência a esse bate-papo. Eu acho que é muito importante nós conversarmos sobre isso, trazer essa situação para quem está nos assistindo, entender que elas não estão sozinhas, né? Não só a mulher, como o homem também. Exatamente. De se perceber e olhar que isso aí não é certo, né? Existem outros caminhos, né, para ter um relacionamento saudável. Cirlei, foi um prazer te conhecer, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. Amanda também, eu que adorei agradeço. te conhecer, te espero aqui novamente para a gente estender esse bate-papo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, a super oportunidade. Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixa a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.